Jesus Cristo, Pai, nos achegamos aqui esta noite, Senhor, para te agradecer, ó Deus, pelo dia de hoje, Pai, te agradecermos, Senhor, pelo nosso fôlego de vida, Senhor, pelo dia abençoado no qual o Senhor nos concedeu, e agradecendo a Ti, ó Pai, por esse momento, Senhor, que estamos aqui reunidas, Senhor, como a Tua igreja, em comunhão para aprender a Tua palavra. Seja, Senhor, continue abençoando cada irmã que aqui se encontra presente, seja nesse momento, ó Pai, com a irmã que vai estar ministrando a sua palavra, que o Senhor use, Senhor, os lábios da sua serva, Pai, para ela transmitir, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco, que o Senhor quer nos ensinar nesta noite, Pai. Seja também com as nossas irmãs que, por algum motivo, Pai, pelo trânsito, pelo momento que estão fazendo algo que não é possível, Senhor, elas estar conosco nesta noite. Que o Senhor as abençoe e que elas possam ter uma outra oportunidade. Também quero lhe agradecer pelo seu amor que é grande, perdoe os nossos pecados. Oramos a Ti nesta noite e te agradecemos, ó Deus, por tudo. Amém. Amém. Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu ver. Aqui. O que eu fiz? Boa noite, irmãs, mais uma vez. Hoje nós vamos estudar, conversar a respeito do capítulo 9 do livro Quem é Você? Amor Radical. A passagem principal que trata do amor radical está em Mateus, capítulo 5, versículos 38 ao 41. Eu gostaria que alguma irmã lesse. Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 41. Jane, você pode ler? Posso sim. Do 38 ao 41, certo? Certo. Ah, não, desculpe. Perdão, do 38 ao 42. Ah, tá. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu digo, não resiste ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede, e não volte as costas àquele que desejar pedir algo emprestado. Então, nestas declarações, Jesus certamente surpreendeu os judeus e a nós também, quando ensina a reação que devemos ter quando somos maltratados. Nesses versículos que lemos, nós podemos entender que é melhor voltar a outra face à pessoa que nos agrediu do que fazer mal a ela. Essa reação está em harmonia com os mansos e humildes de espírito que Jesus já havia mencionado aos seus seguidores no mesmo capítulo, no versículo 3. Também que é melhor dar nossa capa ao homem que injustamente nos processou por alguma dívida do que lesá-lo ou negar o que ele quer. Que também é melhor andar 2 milhas com um homem que injustamente nos obrigou a prestar-lhe ajuda do que fazer-lhe mal ou negar a ajuda. Que é melhor dar ou emprestar o que alguém lhe pede do que negar aquilo que necessita no seu momento de dificuldade. Em todas essas declarações, Jesus estava ensinando uma nova atitude, a de fazer mais do que é solicitado. Atitude positiva, de modo que o resultado seja totalmente bom. O princípio básico em destaque é que não devemos pensar só em nós mesmos e em nossos direitos. Devemos colocar os interesses dos outros na frente dos nossos interesses. Fazendo isso, podemos exercer uma influência positiva naquela pessoa que está nos maltratando.
Jesus estava preocupado com a nossa reação quando somos individualmente maltratados. Devemos perceber que Jesus não quer que você fique parado quando alguém estiver prestes a prejudicar seu filho e sua família. O próprio Jesus resistiu ao mal e às pessoas más. Ele expulsou do templo pessoas que estavam maculando a casa do Senhor. Ele condenou a hipocrisia dos perversos. O apóstolo Paulo também resistiu ao mal. Na ocasião em que Pedro estava errado, Paulo resistiu-lhe face a face, que está na passagem de Gálatas 2:11. Observem que a perversão e o perverso foram resistidos por uma questão de princípio, e não porque Jesus e Paulo ficaram descontentes com o fato de terem sido maltratados individualmente. Situações em que envolvem a causa de Cristo em nossas famílias, quando surgirem, pode ser aconselhável insistir em nossos direitos legais. Porém, não devemos ser mobilizados por egoísmo ou por ganância. É melhor sofrer o dano no tribunal do que fazer alguma coisa que reflita negativamente contra o Cristo que amamos. Talvez a melhor explicação sobre o que Jesus tinha em vista encontra-se nos exemplos que ele mesmo deu. Voltar a face, entregar a capa e andar a segunda milha, nenhum desses exemplos sugere risco de morte, mas todos são muito pessoais e todos colidem com o que pensamos sobre nossos direitos. A instrução de Jesus, dá-lhes o que pedes, tem limite. Vamos ler segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 3, capítulo 3, do versículos 10 a 15. Márcia, eu vou tirar o volume, o som de todo mundo, fechar os microfones, e você vai ter que abrir o seu. Não abriu. Agora sim. Agora sim. Então, nós vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 10 a 15. Quem pode ler? Cone, você pode ler? É 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do 10 ao 15. Tá bom. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhe ordenamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos. Não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansam de fazer o bem. Se alguém não obedecer à nossa palavra por essa carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. Então, nessa instrução de Paulo, né, nós vemos que dar-lhes o que pedes tem limite. Vimos que Paulo declara, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Entretanto, até mesmo essa exortação de Paulo não é punitiva, mas motivada por amor, como vimos nos versículos que lemos agora há pouco. Temos o desafio de manter nossos corações
livres de todo egoísmo, quando determinamos previamente como devemos tratar com amor aqueles que se portam injustamente conosco. O Senhor Jesus não deixou nenhum espaço para o eu, para o nosso eu. Gostaria de fazer uma observação sobre o que acabei de falar. O Senhor Jesus não deixou nenhum espaço para o eu. Sabemos que os mansos e humildes de espírito são aqueles que se conscientizam que precisam de Deus, que sabem que sem a graça de Deus não há salvação. Estariam perdidos. Reconhecem que não têm controle de nada, que não podem acrescentar um dia à sua vida e que necessita de Deus para viver agora e na eternidade. Essa humildade deve ser característica dos cristãos e de pessoas que podem ter o seu coração quebrantado por Deus. Em contraste com a humildade, nos deparamos com o egoísmo. O homem pode mudar a sua vida através da educação, mas não consegue mudar a sua moral. Ele precisa de uma mudança de coração e só Deus pode fazer essa mudança através do Espírito Santo. No livro Cristianismo Básico, de John Stott, na parte que trata do pecado, ele diz que o pecado é uma infecção que está entranhada, arraigada na natureza humana e mantém nosso ego sob controle. Na verdade, o pecado é o nosso próprio eu. Todos os pecados que cometemos são declarações do ego contra Deus ou contra o próximo. Os 10 mandamentos, mesmo sendo uma lista de proibições negativas, estabelecem nossas obrigações para com Deus e para com os outros. Jesus deixou isso ainda mais claro ao fazer um resumo positivo da lei, juntando o Levítico capítulo 19, versículo 18, com Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, que vamos ler agora. Verônica, você poderia ler Mateus capítulo 22, versículos 37 a 39? Mateus 22. Verônica, você pode ler? Verônica tá... Oi, é 22 qual versículo que você falou? 37 a 39. Ah. Respondeu Jesus: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Até o 39? Até o 39. É importante observar que o primeiro mandamento diz respeito à nossa obrigação para com Deus e não à nossa obrigação para com o próximo. Devemos amar a Deus e então amar o nosso próximo como a nós mesmos. Assim, Deus ordena que o coloquemos em primeiro lugar, os outros em segundo lugar e nós mesmos em último lugar. O pecado é a inversão dessa ordem. É colocarmos a nós em primeiro lugar, nosso próximo em segundo e Deus em algum lugar depois desses. Esse é o modelo da vida egoísta, do egoísta e do mundo. Esse egoísmo afeta todo o nosso comportamento. Não nos ajustamos às outras pessoas com facilidade. Temos a tendência de desprezá-las ou invejá-las, nos sentirmos superiores ou inferiores em relação a elas. Mas não é isso que Jesus nos ensina. Temos que ter em mente um conceito moderado de nós mesmos, segundo a medida da fé, como Paulo recomendou aos cristãos em Romanos, capítulo 12, versículo 6. No mesmo livro, John Stott afirma que a intenção dele era mostrar como o pecado humano e o egoísmo são a causa de todos os nossos problemas. Nosso egoísmo nos faz entrar em conflito com outras pessoas. Se substituirmos o egoísmo por um espírito altruísta,
nossos conflitos se resolverão. Esse espírito altruísta é o que a Bíblia chama de amor. Enquanto o pecado é possessivo, o amor é generoso. O pecado se caracteriza pelo desejo de ter, enquanto que o amor está sempre pronto a dar. Em Mateus 5, 39 e 41, que nós lemos no início da aula, Jesus relembra o que foi determinado na lei de Deus no Antigo Testamento. Não só lembra, como vai além, explicando qual a atitude correta que deveríamos tomar a partir daquele momento. Nesse mesmo capítulo, no versículo 21, ele trata sobre o homicídio e acrescenta que quem se irar contra seu irmão já estará sujeito a julgamento. No verso 27, ele fala sobre o adultério e acrescenta que quem olhar para uma mulher e a desejar já cometeu adultério. No verso 38, sobre a vingança, ele claramente mudou a lei. Não era mais dente por dente, olho por olho. Ele queria uma mudança radical de atitude. Não queria ira, ódio, vingança, mas queria amor, amor radical, amar até os inimigos. Em seu discurso, Jesus acrescentou novidades para os judeus que certamente os deixaram surpresos, perplexos e frustrados, uma vez que não conseguiam alcançar a mente de Jesus. Jesus exige atitudes diferentes das tendências da sociedade daquela época e diferentes das tendências da nossa época, da nossa sociedade atual. Jesus está apresentando a nossa nova obrigação de nunca revidar os males que nos forem feitos e nunca negar o bem àqueles que nos injuriaram injustamente, ou seja, é nunca resistir o mal com o mal. Vamos ler Romanos 12, 17 a 21. Romanos, capítulo 12, versículos 17 a 21. Deise, você pode ler? Posso. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Obrigada, irmã. O que fizermos em resposta ao mal sofrido deve ser feito com amor a quem nos agrediu, não com algum desejo de vingança ou preocupação de defender a si mesmo. Devemos ir além do esperado, amar de forma radical, não retaliar, não revidar, ainda que sejamos prejudicados. Ou seja, devemos amar no estilo segunda milha. Revidar, pagar na mesma moeda, não leva a nada de bom na nossa vida. O revide ou a vingança só serve para perpetuar e intensificar a inimizade. Alguém precisa interromper a violência sem sentido, e Deus quer que seja um de nós que faça isso. Após aprendermos sobre Jesus e entregarmos nossas vidas a Ele, sabemos que devemos deixar o orgulho para trás, junto com o velho homem. O orgulho, além do egoísmo, não devem mais fazer parte da vida do cristão, uma vez que, quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, destronamos o nosso eu e colocamos no trono o próprio Jesus. Passamos a servir a Ele e não aos nossos desejos como antigamente.
No mundo que enfatiza a vaidade, a busca de prazer e o egoísmo, a mensagem de Jesus é revolucionária. Quem entra e permanece no seu reino precisa demonstrar humildade. As pessoas que adotam esta forma de agir se tornam objeto de zombaria e perseguição. O reino de Cristo não é igual aos reinos do mundo, e seus súditos não podem seguir as normas do mundo. Para os pagãos, o amor próprio e orgulho são muito importantes nesse mundo, mas para nós não deve ser assim. Se somos realmente servos de Cristo, temos de aprender com Jesus a suportar as agressões como ele suportou, ser menos defensivos e aprender a absorver algumas agressões em vez de revidá-las. Devemos suportar a agressividade de um irmão, a calúnia de um colega de trabalho, a mentira de um ente querido e outras situações que, infelizmente, todos enfrentamos nesse mundo. Jesus está nos ensinando que há um grande poder em se andar a segunda milha, em não revidar e mostrar ao agressor que não estamos querendo revidar. Para os ouvintes daquela época, era muito nova a forma de Jesus amar, pois os judeus estavam acostumados com a lei do Antigo Testamento, que determinava olho por olho, dente por dente, que deveria se retribuir na mesma medida o mal feito a alguém. Essa forma de justiça era aplicada pelos juízes naquela época, para não ultrapassar a medida certa da penalidade. Mas os fariseus e escribas estenderam esta lei dos tribunais para o campo dos relacionamentos pessoais. Usavam para justificar a vingança que a lei de Deus proibia explicitamente. Jesus exigia mais. Estava indo além da justiça. Era um absurdo tudo que estavam ouvindo, uma vez que para eles o próximo eram as pessoas que eles amavam e seus amigos. Mas por que Jesus quer que os seus discípulos, que nós andemos a segunda milha? São 3 razões. Primeira razão, para quebrarmos o ciclo da hostilidade. Deus sabe que precisamos do amor radical para romper a hostilidade nos relacionamentos humanos. A hostilidade começou quando Caim matou Abel por causa de ciúme do irmão, em Gênesis 4:8. Uma briga sempre começa por um desentendimento ou por um sentimento egoísta. Podemos jogar um balde de água fria na briga ao invés de aumentar os ânimos elevados. Para rompermos a hostilidade, precisamos ter e usar o amor radical para absorver as injustiças em vez de revidá-las. Abrir mão de qualquer tipo de retaliação, ou seja, deixa aquela pessoa furar a fila na sua frente e não reclame. Não discuta com ninguém, mesmo que você ache que está certa. Em qualquer lugar, na igreja, no trânsito, no trabalho, no mercado. Esqueça aquele dinheiro que estão te devendo. Você pode fazer isso. Você consegue, se estiver disposta a amar de forma radical. A segunda razão que Jesus quer que andemos a segunda milha é para impactar as pessoas que nos tratam com hostilidade. Quando vamos além do exigido, causamos um tremendo impacto no nosso agressor. Até um certo constrangimento que fica difícil de esquecer, pois quebramos a expectativa da pessoa que nos agride, pois ela tem a certeza que iremos revidar, mas ao não agirmos assim, desconcertamos o nosso agressor, causando impacto, fazendo com que ele pense na sua atitude agressiva e na nossa resposta surpreendente. Certamente, muitos dos nossos agressores não irão entender nossa atitude. Alguns vão nos achar tolos ou doidos, pois as pessoas espiritualmente entorpecidas não entendem o amor radical. Nosso agressor pode não dar o braço a torcer, não pedir desculpas, não ficar envergonhado na nossa frente, mas nossa atitude ficará em seu pensamento. E quem sabe, no futuro, poderá despertar a vontade de desfrutar da bênção que encontramos com Cristo.
Pois quando verdadeiramente nos convertemos a Cristo, nos transformamos em sua imagem e, com toda certeza, as pessoas percebem que há alguma coisa diferente em nós. Nada fala mais alto do que nossas atitudes. Não precisamos dizer que mudamos por causa de Cristo, mas precisamos agir como Cristo agiu. É isso que o nosso Pai Celestial deseja e espera de nós. Nossas atitudes causarão impacto até naquela pessoa mais rude, mais fria, pois ele não entenderá por que abrimos mão de nossos direitos, deixando que outro tire proveito de nossa atitude. Como Jesus causa em nós impacto e causou naquele oficial romano que clamou: realmente este homem era filho de Deus. Esse oficial teve seu coração quebrantado pelo amor radical de Jesus e não por algum ensino da palavra de Deus. A terceira razão que Jesus quer que andemos a segunda milha, para ficarmos mais próximos da presença dele, de Jesus. O amor radical une a alma daquele que o pratica com o coração de Deus. Que desafio para nós! Nossa atitude, além de afetar a pessoa que nos maltratou, vai afetar a nós. Seremos pessoas melhores. Segundo o autor do livro, Quem é Você? Quando levamos tapas, abrimos mão de nossos direitos legais e carregamos a bagagem do outro, além do necessário, descobrimos que estamos em águas profundas na companhia de Cristo. Ao percebermos a instabilidade do lugar onde estamos pisando, nós nos agarramos ao Senhor para nos dar forças para superar aquele momento difícil. Sentimos o apoio dele em situações em que jamais o sentiríamos se agíssemos de outra forma. E é aí que todos temos uma visão mais profunda de Jesus Cristo, o único exemplo perfeito do amor radical. E então ficamos perplexos. É aí também que a hostilidade termina e tem início uma paz duradoura. Com certeza, nos sentiremos felizes por mudarmos uma situação crítica com o nosso comportamento diferente do esperado. O amor radical parece não ter lógica, também não é fácil. Todavia, é algo de que o mundo necessita urgentemente. O maior exemplo que temos dos conselhos de Jesus é a própria atitude de Jesus. Vamos ler João, capítulo 18, versículos 19 a 23. João 18, 19 a 23. Eu vou ler. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus: eu falei abertamente ao mundo e sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disso em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus: se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, sumo sacerdote. Bem, nessa passagem, nos julgamentos que precederam sua morte, Jesus demonstrou o tipo de disposição que ele queria ensinar. Entre outros abusos, ele foi esbofeteado, por um lado. Por um lado, Cristo protestou a injustiça de tal ato, mas ele não revidou, mesmo tendo oportunidade para isso. 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 18 a 25. Vamos ler também. Hoje tem muita leitura, né? Mas a Bíblia é perfeita para falar desse tema. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 18 a 25. Quem gostaria? Maria Helena, você pode ler?
Posso sim, Márcia. É capítulo 2. Desculpa, do perdão. 18 ao 25. Vamos lá. Escravos, sujeite-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente, pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal. Mas, se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que siga os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Amém. Obrigada, irmã. No livro de John Stott, o mesmo livro que eu falei, ele declara que esta carta foi escrita num contexto de perseguição. O conselho de Pedro é direto. Se o servo cristão está sendo maltratado pelo seu senhor pagão, que não seja por motivo justo. Não há nenhum valor em sofrer por algo de errado que tenham feito. Mas se eles estão sofrendo por causa de Cristo, que recebam de bom grado a punição, em nome de Cristo. O que Pedro queria dizer é que eles não devem resistir ao castigo, muito menos retaliar. Ao contrário, devem se submeter, suportar o sofrimento injusto com paciência e gratos a Deus. Nesse ponto, o pensamento de Pedro volta-se para a cruz. O sofrimento imerecido faz parte do chamado cristão. O desafio da cruz é tão constrangedor hoje quanto foi no primeiro século. É tão relevante hoje como foi no passado. Talvez nada seja mais contrário aos nossos instintos naturais do que a ordem para não resistir, suportar o sofrimento injusto e vencer o mal com o bem. A cruz, no entanto, nos ensina a aceitar a injúria, a amar o inimigo e deixar o resto nas mãos de Deus. O amor de Deus por nós nos constrange porque não entendemos inteiramente esse amor, mas somos gratos a Deus por esse amor radical e creio que sentimos o impacto de seu amor por nós. Se praticamos o bem, se amamos nossos inimigos, ficará aparente que somos filhos do nosso Pai Celestial, uma vez que seu amor é indiscriminado, dando chuva e sol a todas as pessoas, indistintamente. O que devemos fazer quando somos maltratados? Há pelo menos 3 reações possíveis. A primeira reação que podemos ter é a retaliação ilimitada. Significa a lei da selva, como o mundo age hoje. A segunda reação é a retaliação limitada, a lei da justiça, a lei de Moisés. O que a lei de Moisés propunha, né? E a terceira reação, que é a reação que Deus quer, a boa vontade limitada, é a lei do amor, o modo de Cristo agir. É essa ação que devemos ter quando formos maltratados. É difícil, mas vamos nos esforçar, irmãs, e aprender com aquele que jamais nos abandonará. Um certo autor resumiu essas 3 opções que eu acabei de ler. E ele resumiu muito bem, achei muito interessante, eu queria compartilhar com vocês. Pagar o bem com mal é demoníaco. Pagar o bem com bem é humano. Pagar o mal com bem é divino.
Irmãs, acabei. Agora eu vou passar um vídeo bem breve com vocês, para vocês verem, tá? Comigo. Deixa eu só sair daqui. É bem breve mesmo. Esse. Mas não, cadê? Ah, aqui. Peraí. Vocês estão vendo agora a tela? Acho que não enxergo. Ah, tá. Peraí. E agora? Estão vendo? Sim. Sim. Deixa eu botar a tela inteira. Tirar. Ai, stop share. Peraí, só um minutinho que eu não sei tirar. Pronto. Bom, irmãs, acabou a minha aula. Espero que tenha conseguido passar a mensagem do livro. Quem é você? Muito legal. Eu amei. Amor, Cida? Que bom te ver. Eu amei. Foi Que ótimo, Deus foi uma abençoe. bênção. Foi uma benção. Foi excelente, Hoje realmente. Foi eu já mil. tinha visto antes. Já tinha visto? Já. Já, né? Mas Eu não. não foi o filme.
Foi Aí dá realmente para um entender estudo. direito. Foi dá mil, entender que Deus bem. abençoe. Que bom, irmãs. Que bom que Parabéns, Márcia. Muito bom, como sempre. para a honra e glória de Deus. Foi ele que me ajudou. Parabéns. Ô, Foi Glória. excelente. Muito Então. bom mesmo. A mensagem foi transmitida da maneira como está no livro e como Deus quer. Amém. Sim. Bom, Você sempre vem com esses vídeos que vem para fixar melhor assim dentro da nossa mente, né? O que a gente está vendo. É um resumo de tudo que você falou, né? Uhum. Muito bom, Márcia. Muito obrigada. Que Deus continue te abençoando. Amém. Obrigada. Obrigada a vocês, irmãs, pela paciência. Eu acho que não Então, vamos- temos tempo para os grupos, já são 8h25. Então, posso só fazer a primeira pergunta? A primeira pergunta do... Aqui nesse Que grupo. é sobre o... que é sobre o vídeo. O próprio vídeo. É bom. Até porque... Você está com ela aí, Cone? Deixa eu abrir aqui. Ah, já achei. Tá. É que eu pensei que a gente fosse começar depois. A pergunta é sobre o vídeo, né? No vídeo que assistimos há pouco, o que chamou mais sua atenção? Quem gostaria de falar, fiquem à vontade. O que chamou mais a atenção de vocês o vídeo? Pode falar, Luiz. Foi a atitude do menino, do rapaz. Realmente. Podemos também menosprezar ninguém, né? Porque a gente não sabe se um dia vai precisar, né, da pessoa. A gente tem que amar nossos vizinhos, nossos amigos de trabalho. E o bom é que ele reconheceu depois, né? Depois que o menino veio ajudar, com tudo que ele fez com o garoto, ele veio ajudar e no final ele reconheceu, né? Uhum. Pelo menos isso. A atitude do menino. No meu caso, eu achei ele muito lindo, porque acho que ele foi humilde. 2 vezes. Ele não se importou com as gravatas, ele não se importou com a humilhação, ele não se importou com nada, ele queria salvar a vida, e depois que Jesus ajudou ele a salvar a vida, ele ainda chorou humildemente. Uhum. Muito humilde mesmo, muito legal. Isso aí, Cida. Quem mais gostaria de falar? Fátima? Vendo aquelas imagens do vídeo, a gente vê que acha que às vezes até passa assim um filme na cabeça da gente. Eu acho que Deus às vezes usa as pessoas para que chame a atenção daquele outro que tem o coração sem conhecimento, do jeito que o menino fez, ele não fez pouco caso, ele saiu na hora que ele necessitou, ele voltou, fez igual Jesus falou, aquebrentou o pensamento dele. É tipo, bateu no lado da faca, ele deu a outra para bater também, e na hora ele demonstrou os sentimentos que Jesus exatamente pede. Quem mais queria falar? Eu acho que a gente tem que estar preparadas para, assim, uma pessoa não tratar a gente tão bem como gostaríamos, mas também pode ser porque aquela pessoa está tendo muitas dificuldades, muitos problemas na sua vida. Então, de repente, aquela atitude não foi o normal daquele homem, a gente não sabe. Mas, de repente, ele estava muito preocupado com alguma coisa. Mas a gente tem que lembrar isso, principalmente dos irmãos da igreja, que às vezes a pessoa pode não falar com a gente porque está muito preocupada por algum motivo. Ou não se sentindo bem, né? Às vezes a gente está com um problema, né? Uhum. E às vezes... Ou como eu sou muito distraída, né? Às vezes também, eu olho, mas não olho. Exatamente.
Hoje foi bem curta a minha aula, né? Eu Não, percebi. Não, foi bom. não. Outra coisa também fica muito cansativo. Se for muito longa, também fica muito cansativa. Ela não foi longa, ela foi bem explicada. E o ensinamento foi 1000. Olha aí, 1000, 1001, 1002. 10.000. Legal, legal. Essas aulas, esses estudos, é muito bom, gente. Não tem uma aula que a gente possa deixar a desejar, porque a gente aprende muito, né? É uma lição para nossas vidas, a gente analisar, fazer um